Olá pessoal, estou de volta. Tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai bater um papo, vocês vão saber um pouco mais sobre mim. E eu, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixa a sua curtida, ativa as notificações, que é o sininho que aparece aí para vocês. E outra coisa também é que eu ainda vou gravar um vídeo sobre a minha trajetória acadêmica, certo? Porque eu sou formada, como eu já disse para vocês, mas eu não estou atuando na área. E eu vou dizer quais foram as minhas escolhas ao longo da minha vida, né? E vocês vão conseguir entender melhor, certo? Mas hoje eu vou falar das coisas que eu já vendi na minha vida. Então, se você quiser conferir, vem comigo. E então, minha gente, para começar, né, vocês podem até perguntar como foi que você começou a gostar de vender, né, das vendas. E eu vou falar sinceramente para vocês que eu não sei de onde surgiu isso, porque eu não tenho influência direta com ninguém assim. Tem só um parente da minha família, mas não é tão direto, sabe? Eu acho que mesmo antes de pertencer assim ao ramo dela, eu já tinha esse gosto, então eu não tenho explicação para isso. É uma coisa assim que eu acho que é da pessoa mesmo, que quando a pessoa nasce para gostar de uma coisa, a gente não tem jeito, tá entendendo? Então, desde a minha infância, né, que eu brincava, eu sempre gostei, as minhas brincadeiras era coisas de menina mesmo, de brincar de casinha e tal. E as outras brincadeiras eram vender produtos e brincar de banco. Então, minha prima, ela era sempre minha cliente e eu era ou a bancária ou a vendedora, né? Dependendo do dia. Então, o que era que eu fazia? A gente pegava os vidros de perfume de minha mãe vazio e a gente colocava numa mesinha de criança. Aí eu sentava e naquela, eu não sei se ainda tem, mas vendia na loja de R$ 1, vendia umas cédulas de dinheiro falso, né? Então eu tinha esse dinheiro, porque quando ela fosse comprar, né, a gente iria deixar o mais real possível, nossa brincadeira. Então, outra coisa também que eu adicionava na brincadeira era que minha tia às vezes me dava umas fichas de cliente que ela não utilizava mais, que ela sempre teve uma ótica. Então tiveram umas fichas que ela parou de utilizar e ela me dava para brincar. E eu usava isso como para a minha prima, que era minha cliente, eu sempre fazia a ficha dela, sendo que cada vez que ela vinha, né, na nossa brincadeira, ela era uma pessoa diferente, para eu ter muitos clientes. Então, a gente brincava assim, eu vendia as coisas, fazia a fichinha para ela e ela se passava a ser minha cliente com vários nomes fictícios. Aí outra brincadeira também era de banco, né? Que eu era bancária, ela chegava, queria atendimento, tal, tal, tal. E outra brincadeira também que eu me lembro era de. Era eu quando eu tava sozinha. E minha mãe me pedia pra arrumar o guarda-roupa. Eu gostava porque eu tirava todas as roupas do guarda-roupa. Lá na minha casa tinha vários pregos na parede, porque minha mãe gostava de colocar quadro. Aí o que é que eu fazia? Eu pegava os cabides e pendurava em cada prego com as roupas e imaginava que uma pessoa chegava, entrava no meu quarto, era a loja, e me pedia a roupa. Aí eu falava o preço e tal, aí se ela gostasse, ela ia levar. Só que como era que eu fazia? Quando ela levava a roupa, eu fingia que ela comprava e pegava a roupa e guardava no guarda-roupa. Então eu ia guardando assim, sabe? É como se a pessoa estivesse comprando. Parece coisa bem imaginária. E outra, deixa eu ver se eu lembro de outra brincadeira. Eu também teve uma outra prima, com uma outra prima,
que a gente fazia eu era bem mais nova. Acho que foi aí, quase aí que começou, eu acho. Mas a gente fazia uns desenhos, eu disse, bora fazer um desenho, porque a gente vai pra calçada e quem passar a gente vende. E os desenhos vão ser 10 centavos cada um. Então ela foi, pegou também, desenhou comigo e a gente foi pra calçada vender. Eu não lembro se vendeu, mas também fazia parte das brincadeiras. Então foi isso, assim, eu acho que é uma coisa muito natural mesmo de mim, que sempre que eu vejo alguma coisa já me remete, eu posso ganhar dinheiro com isso, tá entendendo? E de vender mesmo, né? Quando eu comecei a vender, a primeira coisa minha foi na escola. Eu acho que estava no ensino fundamental mesmo, na primeira, acho que numa quinta, sexta série, quando a gente tinha aula de artes. E lá a gente aprendeu a fazer pulseira de nylon, né? A gente comprava o nylon, comprava as pecinhas, eu não sei como é que chama, miçanga, as miçangas, e a gente fazia as pulseiras. Aí o que foi que eu pensei, né? Que eu ia comprar mais material, porque eu iria fazer as pulseiras e ia vender às meninas lá, né? Minhas colegas. E foi assim que eu fiz. Peguei, depois que as aulas acabaram, né? Peguei, continuei fazendo as pulseiras e na escola mesmo eu ia vender às meninas. E eu lembro até hoje que a pulseira era 30 centavos. Então eu cheguei a vender, tinha uma lá que era minha cliente fiel. Que eu sabia que eu já ia vender para ela. Aí, deixa eu ver. Aí a próxima coisa que eu vendi foi, deixa eu ver aqui, pra não brincar, não esquecer. Sim, quando eu e minha mãe viajou para Salvador, lá eu sou de uma cidade bem pequenininha, né? E a gente lá na minha cidade a gente não tem muita visão assim para as compras de atacado, essas coisas. Aí quando a gente chegou na capital, o que foi que aconteceu? Eu vi uma loja de bijuteria e nessa loja tinha uma imensidão de produtos e super barato. Aí pronto, aí eu me fiz dentro daquela loja. Aí eu já pensei o quê? Mãe, eu quero comprar vários produtos, porque quando a gente voltar para nossa cidade, eu vou vender pro povo. Isso eu acho que eu tinha, isso foi em 2008. Eu tinha, deixa eu ver, 14, não, 13 anos, 12 anos eu tinha, 12 anos. Aí ela disse, pronto, se você quiser a gente, porque ela já sabia, né, que eu gostava. Aí então se você quiser eu vou lhe dar o dinheiro e você compra. Pronto, foi dito e feito. Peguei o dinheiro, comprei, a gente comprou lá. Quando eu voltei, comecei a vender, era mil maravilhas, né? Eu tava amando fazer aquilo. Aí pronto, aí como eu era muito assim, matura também, aí tudo que eu pegava, o dinheiro que eu pegava já ia gastando. Aí nem foi pra frente. Era tanto naquela época daquelas pulseiras que elas são grossa e que botava várias assim coloridas, chega fazia barulho quando uma batia na outra. Pronto, era nessa época. Aí depois, que minha mãe morou, quer dizer, ainda mora, né, em São Paulo, e ela traz de vez em quando umas coisas pra gente. Então ela trabalhou numa loja e ela comprou algumas coisas de enxoval pra gente na cidade, né? E quando ela chegou com produtos de cama, mesa e banho, pronto. Quando eu vejo assim que tem muita coisa, eu já penso logo, vou vender. Aí ela não queria que eu vendesse, né? Porque ela já comprou pra gente usar. Só que minha empolgação foi tanta que ela se convenceu e disse, então veja aí o que você consegue vender, né? Aí, pronto. Outra coisa também que eu vendi era toalha de mesa, era lençol, fronha, era toalha de banho, mais uma coisa. Aí, depois disso, eu... Sim, depois disso, minha tia, ela também começou a fazer
bijuterias mesmo. Eu ia lá na casa de miçangas, aí como tinha várias miçangas, tinha corrente, tinha aquelas argolas que você... Tinha os brincos mesmo, os modelinhos que você tem que aplicar os strass. Aí ela começou a fazer, só que não foi pra frente. Aí ela me deu todo o material e me deu as bijuterias, os colares, os brincos que ela já tinha confeccionado em casa. Ela disse, toma, vai brincar com isso aí? Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, brincar não, eu vou vender. Aí peguei e fui vender para as vizinhas. Pronto, foi mais uma coisa que eu fui vender. E o material que ela tinha me dado, a caixa de material, eu também vendi. Botei no bazar e vendi. Aí, outra coisa também, no meu ensino médio, tinha uma professora que ela era minha professora de química. Aí ela tinha os produtos e perguntou se alguma das alunas queria vender para ela e ela ia pagar uma comissão. Eu disse, eu quero. Me passa, eram as sapatilhas de plástico. Aí, de borracha, né, que chama. Aí eu disse, eu quero, pode me dar. Aí peguei as sapatilhas e fui vender. Lembro até hoje que a comissão que eu ganhei foi R$ 49. Eu acho que eu vendi 7 sapatilhas. Ou foram 7? Não, foi. Foram 7 sapatilhas que eu vendi. Então, foi mais uma coisa também que eu vendi. Sim, aí depois disso, comecei... Isso, assim, eu parava, né? Aí disse, não, eu preciso arrumar alguma coisa para vender. Aí começava a vender. Aí parava, começava a vender. E nunca ia pra frente porque eu ia gastando dinheiro. Não tinha noção nenhuma, ia gastando dinheiro. E não tinha aquela perspectiva de fazer crescer aquilo, né? Aí eu comecei a vender, numa cidade vizinha tinha uma fabricação de lingerie. Eu disse, pronto, minha próxima venda vai ser lingerie. Vamos lá, foi eu e mãe, lá na loja, né, de atacado, e comprei umas mercadorias e fui vender lingerie. Aí tinha lingerie, tinha baby doll, camisola, calcinha, cuecas. Então, já entrei nessa parte de roupa íntima. Só que aí eu passei, eu acho que, assim, vendendo mesmo uns 2 anos. E depois a mercado... e para completar, minha mãe, quando estava vindo para a cidade, ela aproveitou... minha mãe, né? Porque eu tô falando da minha mãe-vó, que morava comigo, e da minha mãe, ela vinha para a cidade e trouxe de São Paulo muita mercadoria de lingerie. Então eu passei bastante tempo vendendo. Inclusive ainda tenho 3 conjuntos aqui que ficaram e não venderam nunca. Aí vendi as lingeries, pegava o dinheiro, comprava, já tinha mais uma visão melhor, né? Só que aí, o que foi que aconteceu? Eu entrei na faculdade. Aí lá na faculdade não tinha como eu ficar levando as coisas, porque lingerie faz volume. E se você apertar muito, ele danifica o material. Aí não tinha como eu levar. Pra não dizer que eu nunca levei, eu levei uns 3 dias, ainda consegui vender. E depois eu não levei mais. Na faculdade também eu já cheguei a levar sombra de olhos. E aquelas paletas da Jasmine, já levei. Não vendi, eu vendi só a lingerie mesmo. E deixa eu ver o que mais que eu vendi. Quando eu me mudei também, botei os móveis para vender, vendi rápido. Já trabalhei com minha tia na ótica, vendendo óculos. E teve um evento no Sebrae. Sim, a parte da faculdade eu vou pular, porque vai ser para um outro vídeo, senão vai ficar muito longo esse. E depois que eu terminei a faculdade, eu fui participar de um evento do Sebrae, que era a oficina do empreendedorismo do Sebrae. E nessa oficina, eles passaram um desafio, que era vender uma coisa que você nunca tinha vendido. Então a gente foi, eu com uma colega que estava lá também no evento, a gente foi vender comida. Então ela fez crepe e eu fiz chocolate quente.
Então já é mais uma coisa no meu histórico de vendas. Chocolate quente. No outro dia, ela foi vender as coisas dela, que é de feltro, que são coisas que ela faz mesmo. E eu fui procurar uma outra coisa para vender. Aí, minha mãe, vó, me deu uma receita que lá na minha cidade se chama bolo de caco. Eu fiz esse bolo de caco e levei para vender. E minha gente, olha, eu digo uma coisa para vocês: comida é uma coisa que dá dinheiro. Pode, assim, eu não entro muito nesse ramo porque não é meu forte, mas eu vendi o bolo de caco em 15 minutos, que era um intervalo que tinha lá. 15 minutos vendi todos os bolos que eu levei. Foi assim, maravilhoso. Então foi mais também uma coisa que eu já fiz na vida. E toda essa experiência foi muito bom assim para a gente aprender a ver como é que o mercado funciona com cada produto, como é que os clientes aceitam seus produtos, você conhecer os tipos de clientes, você tentar se relacionar com eles, porque cada produto você tem um público-alvo diferente, né? Então, eu já de lingerie, bijuteria, comida, cama, mesa e banho, óculos. Então eu já tive a experiência de um pouco de tudo nas vendas, né? Uma coisa que eu nunca vendi foi roupa. Só vendi assim, né? Aquelas brincadeiras que eu disse, mas roupa foi uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de vender. E hoje, depois da faculdade, eu comecei a vender cosméticos, né? Como eu tenho a minha lojinha, The Bee Story, vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem. E pronto, e aqui estou. Esse foi meu histórico de vendas. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado assim da minha trajetória acadêmica para vocês entenderem melhor, porque senão fica um pouco confuso, né? Mas vocês vão conseguir entender. Então, para você acompanhar, se inscreve, porque eu vou colocar outros vídeos a respeito disso. E como eu sabia que aqui a minha lista de vendas é grande, então não tem como eu falar detalhadamente sobre cada uma. Então, eu vou tentar fazer vídeos separados, tá bom? Então, para não ficar muito longo, se inscreve no canal, deixa sua curtida, comenta e espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau!